Paz seja convosco, meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu gostaria de deixar uma meditação para nossa edificação no texto que se encontra em Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 14. Gênesis, capítulo 50, a partir do verso 14, temos a história de José. Assim diz o texto: depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Então, Jacó, pai de José, morreu e José, juntamente com seus irmãos, foram sepultar o seu pai. E eles voltaram para o Egito. Verso de número 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhes fizemos. Lembrando da história de José, os irmãos de José venderam José para uma caravana. Tudo isso por causa de ciúmes, da forma como o pai tratava José e da forma também como José se portava diante de seus irmãos e seu pai. José recebia os sonhos da parte do Senhor. José não entendia o que Deus havia lhe dado, e assim ele contava o sonho a seu pai, a seus irmãos. Isso não caía bem no coração dos seus irmãos e seu pai. Eles acabavam achando que José era prepotente. De fato, José não possuía noção que Deus estava fazendo, o que Deus iria fazer e como Deus iria fazer. E tudo isso levou José a interpretar de forma errada os seus sonhos. Então, vendo que o pai havia morrido e os irmãos ficaram com medo de José, no verso 16 está escrito o seguinte: portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Eles, estando com medo, falaram para José a respeito de uma frase do pai. Na verdade, nós não temos condições de saber se Jacó falara de fato isso, mas eles precisavam obter o perdão de José, porque se eles não obtessem o perdão de José, eles viveriam sempre com medo, porque a qualquer momento José poderia se vingar deles. Eles necessitavam então de ouvir do próprio José que eles estavam perdoados. Sendo esta frase verdadeira ou não, o fato é que numa situação como esta, de embate, de rancor e de ódio, é necessário existir sim a reconciliação e o perdão. No verso de número 18 está escrito o seguinte: depois vieram também os irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Olha a tática deles: mandam os servos para falarem com José e depois eles vão encontrar com José e se colocam no lugar de servos. A resposta de José foi a seguinte, verso de número 19: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Ou seja, existia a possibilidade de José ali fazer a sua justiça. A questão da vingança é sempre visto como algo ruim, de fato é mesmo. E às vezes não traz o conceito da justiça. E se José estivesse efetuando a justiça e tratando os seus irmãos conforme os seus irmãos mereciam ser tratados, ele não seria injusto e ele não estaria se vingando, ele estaria sendo o quê? Justo. Mas olhem só a declaração de José: estou eu em lugar de Deus para cumprir o juízo
de forma justa? Porque o juízo do homem, por mais justo que ele pareça ser, contudo, ele não é destituído da injustiça. E a nossa justiça nunca será plena. José não estava tratando com estranhos. José estava tratando com os irmãos dele. Verso de número 20, que é o verso da nossa meditação. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Verso 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos em Cristo, vamos analisar essa situação de José. José foi maltratado, ofendido, vendido, caluniado, acusado de forma injusta no seu cativeiro. Passou por momentos terríveis de grande humilhação. Se fôssemos nós, como nós nos sentiríamos? No direito de agir para fazer justiça e retribuir todo o mal que recebemos. Por isso que os irmãos de José estavam com medo. Eles sabiam que haviam procedido de forma errada. E agora, com o pai morto, eles se sentiam desprotegidos. José poderia executar a sua justiça contra os seus irmãos. Ele agora era o braço direito de Faraó e possuía plenos poderes para castigar os seus irmãos. Porém, o que nós devemos perceber no texto é que o temor de José ao Senhor freou o seu coração. É mais ou menos como o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, constrange em que sentido? Colocando freio também em nossa vida, colocando freio nos nossos lábios e no nosso coração. Nesse sentido que o amor de Cristo também nos constrange. José, durante toda a sua história, sempre vemos algo sendo ressaltado em relação a José, e o que era ressaltado era o seguinte: o temor do Senhor. Temendo a Deus, temendo a Deus, temendo a Deus. O temor do Senhor não permitia que José caísse em armadilhas. E o temor do Senhor agora, em José, não permitia que ele executasse a sua justiça. E conforme vamos ver, José acaba executando a justiça de Deus. Ou seja, a justiça do homem, como eu disse, ela não é plena. Porque além de não ser justa em todo o seu conceito, ela não beneficia o coração do homem. Ela não apazigua o coração do homem. A justiça do ser humano, ela pode até, em certo nível, endireitar a situação, mas ela nunca será plena. Ao passo que a justiça de Deus, ela é plena. Porque ela não trata somente com uma área da vida do ser humano. Ela trata o ser humano por completo. Tanto as questões exteriores, quanto as questões internas também do ser humano são tratadas pela justiça de Deus. Por isso Jesus Cristo diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus satisfaz o nosso coração. A justiça de Deus satisfaz a nossa alma. Quando José diz assim: olha, não temam, porque o mal que vós intentastes contra mim, Deus transformou em bênção. Deus transformou em bem.
Através dessa resposta de José, nós encontramos a convicção de José e alguns aspectos da fé cristã. Vejamos quais aspectos da fé cristã nós encontramos em José. Primeiro, a convicção do agir do Senhor, transformando o mal em bem. Esse é um aspecto relacionado à nossa fé em Cristo, que Deus está sempre conosco e Ele é poderoso para transformar o mal em bem. José foi expulso de casa, vendido para uma caravana, ficou na casa de Potifar como escravo, foi acusado de assédio sexual pela esposa de Potifar, foi vendido como escravo, levado para o cárcere, ali esquecido pelas pessoas que foram até beneficiadas por José. Esquecido por sua família, esquecido por seus amigos de cela, afastado do mundo, porém não foi esquecido por Deus. E do cárcere ele vai à corte para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus transformou o mal em bem. E isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não aconteceu em um ano. Mas foram anos para ocorrer essa transformação. Quando falamos do agir de Deus transformando o mal em bem, nós precisamos ter em mente que o Senhor tem o seu modo de agir. O Senhor tem o seu tempo de agir. Deus, ele age de uma maneira maravilhosa, que está além da nossa percepção humana. Demorou tempo para José ter o seu estado alterado? Demorou. Mas valeu a pena. Tudo quanto José passou, foi ruim? Foi. Com certeza, várias vezes este homem deve ter chorado, se sentido preterido por todo mundo. Como disse, esquecido pelo mundo, porém sempre lembrado por Deus. Essa é a convicção que a fé cristã traz em todos os momentos. E essa convicção deve permear a nossa vida. A convicção do agir do Senhor, transformando o mal em bem. Um outro fator que nós encontramos, um outro aspecto da fé cristã que nós encontramos na frase de José, é a convicção do agir do Senhor, preservando a vida. Deus não fez tudo isso somente para José. O plano de Deus visava outras pessoas também. Era plano do Senhor preservar a família de Jacó. Em Atos nós encontramos o seguinte, que eles entraram no Egito com cerca de 75 pessoas e saíram do Egito, segundo uma outra narrativa, também em Êxodo, com 600 mil homens a pé. Lá o texto diz assim, 600 mil homens a pé. Bom, não sabemos a quantidade de mulheres, de crianças e talvez até algumas pessoas montadas em alguns animais. Deus não estava somente mirando em José e nas suas necessidades. O agir de Deus visava algo extremamente maior, infinitamente maior do que a percepção de José e os seus irmãos. Isso é típico do ser humano. Nós vivemos o nosso momento e pensamos em nossa situação. Porém, lembremos que o agir de Deus não é semelhante ao nosso agir. Em Isaías nós encontramos a seguinte questão, que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e assim por diante. É normal nós enxergarmos uma situação a partir do nosso ponto de vista. Porém, Deus não vai tratar da nossa situação a partir do nosso ponto de vista.
nos seus decretos eternos, no seu planejamento, Deus tem algo extremamente maior do que pensamos e pedimos. Deus visava a formação de um povo. Deus introduz o povo no Egito e ele havia dado essa revelação a Abraão e agora estava se cumprindo. E 400 anos depois, Deus iria tirar esse povo do Egito, não mais 75 pessoas, mas uma nação, um povo saiu do Egito. Por isso sempre acreditamos que Deus tem grandes coisas visando o nosso bem-estar e o bem-estar dos nossos irmãos em Cristo. E a segunda razão de Deus enviando o povo para o Egito, depois para tirá-los do Egito, além da formação de Israel, era a vinda de Jesus Cristo. Deus, através desse ato na vida de José, visava Jesus Cristo, a vinda do Messias ao mundo. A convicção do agir do Senhor, preservando a vida dos seus eleitos, é um aspecto, é um fundamento da nossa fé. Deus salva, Deus guarda, Deus protege os seus eleitos. Temos várias passagens na Bíblia, as quais nos ensina a respeito disso. Uma diz assim, que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Outro, o Senhor diz assim, não temais, ó vermezinho de Jacó. Isto compõe a nossa fé. Deus preserva a vida dos seus eleitos. Um terceiro aspecto que nós vemos também presente em José e faz parte da vida da fé cristã é a convicção do agir do Senhor acalmando a alma. É extraordinária essa frase de José. Deus transformou o mal em bem. O primeiro lugar em que Deus faz essa transformação é no coração de José. Durante toda a história de José, nós não encontramos a lamentação, o murmúrio. José amaldiçoando a sua família. Encontramos sim depois, já no finalzinho da história de José, ele reconhecendo os seus irmãos e o seu coração ali sendo perturbado pelo mal. Contudo, o mal não prevaleceu contra a bondade de Deus no coração de José. Deus, ele aplacou todos os sentimentos ruins existentes em José. A cólera, a raiva, ira, indiferença, a vingança, a maldade, tudo que poderia levar José a efetuar a sua justiça sobre os seus irmãos. Isso traz a todos nós, e se nós quisermos de fato ver Deus transformando o mal em bem em nossa vida, essa transformação deve ocorrer primeiro em nosso coração. Lá na carta de Tiago nós temos o seguinte, que da onde procedem as guerras, os embates, tudo procede do coração do homem. Que adianta Deus transformar a situação ao redor e não transformar o nosso coração? A Bíblia nos ensina de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do nosso relacionamento, bem-estar, dos familiares, dos amigos, da igreja, da sociedade. Tudo passa por nosso coração, da maneira como enxergamos e sentimos o mundo. O primeiro lugar que precisa ser transformado do mal para o bem somos nós. Não poucas vezes encontramos pessoas que reclamam de outras pessoas. Pessoas que pedem oração porque a sua família precisa ser mudada, o seu emprego precisa ser mudado, a sociedade precisa ser mudada,
Mas em alguns casos, o que precisa ser mudado em primeiro lugar é o coração da pessoa, a mente da pessoa, a forma como essa pessoa enxerga a vida, o mundo e assim por diante. O primeiro lugar a ser transformado é o coração do ser humano. Por isso, antes de pedirmos a Deus para mudar uma situação, antes de pedirmos ao Senhor que venha curar uma pessoa, antes de pedirmos ao Senhor que venha trabalhar na sociedade, devemos clamar ao Deus Todo-Poderoso, que Ele venha transformar o nosso coração e todo o mal que haja em nós seja transformado em bem, para que possamos desfrutar plenamente do agir do Senhor. Então, nesse texto eu gostaria de destacar essas 3 questões, que através da resposta de José, nós percebemos aspectos da fé cristã. Quais são esses 3 aspectos da fé cristã? Então, o primeiro é a convicção do agir do Senhor acalmando a alma. Melhor dizendo, deixa eu corrigir. A convicção do Senhor transformando o mal em bem. Foi o primeiro aspecto que nós vimos. Segundo aspecto, a convicção do Senhor preservando a vida. Terceiro aspecto, a convicção do Senhor acalmando a alma. Então são aspectos da fé cristã. Todo cristão, ele crê que Deus transforma o mal em bem, ele crê que Deus preserva a vida dos seus eleitos, ele crê que Deus acalma a alma dos seus eleitos. Todos nós estamos sedentos para que o Senhor venha transformar a atual situação vivida por todos nós. Comecemos então pedindo a Deus que tire todo o mal que haja em nosso coração, que o Espírito Santo nos conceda a bênção maravilhosa de sentirmos o amor, a paz, a misericórdia de Cristo Jesus. E que o Senhor nos dê convicção, plena convicção, que o Senhor transforma o mal em bem, preserva a vida e acalma a alma. Que Deus abençoe você ricamente, que o Senhor fale ao teu coração, que o Espírito Santo possa serenar o teu pensar, o teu sentir, o teu agir, que você seja conduzido pelo Espírito Santo, seja cada dia mais e mais cheio do poder do Senhor. Que Deus abençoe a todos. À noite, às 19h30, o nosso irmão, o pastor Maciel, estará postando a mensagem desta sexta-feira. Que Deus abençoe e até outra vez, se Deus quiser.